Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos trazer uma palavra em Números, capítulo 30, versículo 2. E ela diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que sai da sua boca, fará. Olha, segundo tudo o que sai da sua boca, fará. Isso é muito bom repetir. Bom, irmãos, todo homem, toda mulher deveria ter o mais profundo zelo pela sua palavra, e as promessas feitas deveriam ser cumpridas sem a necessidade de contrato ou a necessidade de assinatura ou ir no cartório reconhecer firma. É exatamente isso que Moisés ensina no versículo em destaque que nós acabamos de ler. A importância de cumprir as promessas feitas a Deus e aos outros. Moisés, ele ensina que o voto diante de Deus deveria ser cumprido com todo o esforço, na íntegra, sem justificativas, para que futuramente venha, ou presente, venha haver um descumprimento. Afinal, devemos honrar nossa palavra diante de Deus e dos homens, fazendo o quê? Demonstrando a nossa maturidade quanto àquilo que nós prometemos. O Salomão, que foi filho de Davi, foi rei e foi sábio, ele ensinou sobre a importância de se cumprir com rapidez o voto feito diante do Senhor. Diz assim lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Veja que Salomão, ele classifica os que não cumprem os seus votos como sendo pessoas tolas. Isso mostra o quão importante se faz o cumprimento diante de Deus, diante do Senhor. Um propósito feito e não cumprido revela o caráter de quem o fez. Por isso que Moisés, ele orienta o povo a não violar a sua palavra, mas cumprir com tudo o que saiu da sua boca, que foi o que nós dissemos aqui no finalzinho e repetimos. Segundo tudo o que saiu da sua boca, o que ele diz, fará. Agora, olha só, no Novo Testamento, Moisés, ele diz no Velho Testamento. No Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, Jesus Cristo, ele vai além, ele ensina: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o nosso Senhor, o mestre dos mestres, ainda que não devemos jurar, mas a palavra deveria ser o suficiente. É de procedência maligna. Se a pessoa não cumprir, é sim, sim, não, não. Nesta época, o povo já não cumpria os seus votos, mas prometia e quebrava o voto constantemente. Por isso que Jesus, ele deixou aqui essa palavra. A palavra voto, ela deriva da palavra hebraica neder, que significa voto ou significa promessa. Alguns chamam voto de promessa ou oferta. Ou seja, a palavra voto significa fazer uma oferta com um propósito específico. Sabia disso? Por isso, voto fosse ainda mais efetivo, antigamente, era costume oferecer uma oferta ainda quando se votava. Ninguém era obrigado a votar, mas uma vez feita a promessa, uma vez feito o voto, ela deveria ser cumprida. Quando alguém fazia um voto, segundo o ensinamento de Moisés, sua própria vida estaria sendo empenhada naquela promessa, o que obrigava o seu cumprimento. Talvez a pessoa deixava até uma garantia. Quando você vai ver a história lá de Judá, quando ele se relacionou com aquela mulher que engravidou dele,
ela pediu uma garantia e ele deu o quê? Ele deu o cordão, não é verdade? Então, antigamente as pessoas não tinham a necessidade de contratos ou de assinaturas, mas talvez até deixar uma garantia. Mas uma pessoa de caráter comprometeria e cumpriria na íntegra a sua promessa. Fosse a Deus ou aos homens, aquilo seria uma questão de honra. Por isso, antigamente as pessoas ficavam inquietas quando elas empenhavam a palavra dela. Empenhavam a palavra dela. Então, preste bem atenção. A Bíblia condena quem vota e não cumpre, quem faz promessas vazias e empenha sua palavra naquilo que não será capaz de cumprir. Votar casualmente é um pecado grave diante de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Você pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, em Levítico, no capítulo 19, versículo 12, em Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 16, enfim. Manter os votos e as promessas fortalece os relacionamentos. Se você for ver lá na Bíblia, no Salmo 56, no versículo 12 e 13, diz assim, Davi disse assim, cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Então, Davi, ele diz por que ele fez esse voto, né? Ele diz assim, pois me livraste. Ele estava cumprindo o voto dele porque Deus livrou ele da morte. Você pode ver mais afinco lá essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10. Davi, ele ficou com medo de Aquis, o rei de Gate. O povo de Gate não acolheu Davi e sabiam da sua reputação de ser um guerreiro valente e desconfiavam dele como visitante vindo ali de Israel. Então, Davi, ele cumpriu o voto quando aqueles homens sabiam da reputação dele. Davi, ele faz vários votos a Deus. No Salmo 22 mesmo, versículo 25, ele diz, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Então, Davi sempre estava fazendo votos, promessas ao Senhor e cumpria. Então, toda vez que alguém na Bíblia fazia um voto, ele tinha que dar uma oferta daquilo, em cima daquilo que ele prometeu. E aí, eu quero dizer para você, debaixo dessa palavra, desse ensinamento, você como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa ser pessoa de palavra. Precisa ter a tua palavra, uma palavra reta, sem curva. Sem curva. Talvez você veja de uma família de pessoas que não cumprem palavra. Mas você já não é, talvez, dessa família. Você é da família celestial. Então, o mais importante é você cumprir a tua palavra diante de Deus e dos homens. Tanto quanto você cumprir com Deus, quanto você cumprir com os homens. Por exemplo, talvez você fez a promessa de dar um voto a Deus, de fazer algo para Ele. Davi aqui, ele disse no versículo 22 que na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Com certeza, ele estava dizendo dentro do templo, dentro daqueles que temem a Deus, daqueles que levam em consideração a casa do Senhor. E ele estava cumprindo o voto dele. Então, todo voto que você fizer, meu amigo e minha amiga, cumpra, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu ouvi um testemunho há pouco tempo daquele aveia quaker, desse homem que era dono, e ele prometeu ao Senhor ser dizimista. Salvo engano, ele é dos Estados Unidos, é americano, e ele começou a ser tão honrado e abençoado. Hoje, essa marca dele vale milhões e ele ajuda muito. Ele fez um voto a Deus que ele iria ajudar na obra de Deus com 60% de tudo que ele ganha. E
E ele cumpriu esse voto dele, e a empresa dele cresceu de uma forma extraordinária. Agora eu fico imaginando quantas igrejas foram implantadas com esse recurso, com 60% de tudo aquilo que ele ganhava na empresa e colocava diante do altar do Senhor, que é o nosso propósito. Então faça votos ao Senhor, tenho certeza que Deus ele vai te honrar, Deus vai te abençoar e Deus vai nos dar sabedoria para usar os seus votos, para investir no reino de Deus e implantar a igreja sobre a terra, até a vinda dele. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que tem pessoas ouvindo a Tua palavra. Tem pessoas que são pessoas que cumprem os votos. Ou talvez essa pessoa não cumpre os votos, quebrou o voto, mas nunca é tarde para recomeçar e voltar, Senhor. Não foi tarde para aquele ladrão que se arrependeu na cruz e esteve com o Senhor no paraíso. Quem dirá para mim e para essa pessoa que está ouvindo? Então, em nome de Jesus, honra e abençoa cada um deles, para a honra e glória do Teu nome. Quero agradecer a todos que têm contribuído com os seus dízimos, com as suas ofertas, para manter o templo, a casa do Senhor, intacta, para que quando voltar a autorização dos cultos, nós possamos nos encontrar e poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém?